Evangelho de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos podem me ajudar com os pares, do verso 1 ao verso 24. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Do pecado, porque não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá. Verso 24. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós queremos te dar graça por esta manhã, por esta palavra, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Repreende, ó Deus, todo ladrão da semente. Abre os nossos entendimentos para receber aquilo que o Senhor separou para este momento, para nossa edificação, no nome de Jesus. Amém. As ofertas de Jesus. Jesus, após se apresentar como
a verdadeira videira, como aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos escolheu para que dessemos frutos, não nos escolheu para ficarmos encostados, mas para sermos produtivos, frutíferos no seu reino. Neste texto agora, ele passa a oferecer uma porção de sua graça, consequentemente uma significativa porção, porque ele está nos ofertando o seu Espírito. Ele está deixando a igreja equipada, empoderada para o ministério. Esta é uma oferta graciosa, quando ele deixa a missão do Espírito, a garantia de uma eternidade bem-aventurada para aqueles que nele creem. Esse texto vai nos falar então sobre dádivas de Deus para a nossa vida. Dádivas, ofertas que Jesus nos faz. Eu separei algumas aplicações dentro desse texto nesta manhã. Em primeiro lugar, a oferta de Jesus consiste que para ter o trono é preciso passar pela cruz. Responda comigo. Para ter o trono é preciso passar pela cruz. Do verso 1 ao verso 4, a parte A, esta é a realidade deste texto. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que em todo lugar, quem vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. E aí ele vai falando sobre esta hora que haveria de chegar. Jesus estava alertando os seus discípulos que eles passariam por dias difíceis. Por dias difíceis, que seriam perseguidos, torturados, excluídos e até mortos por causa do Evangelho. De que eles não deveriam ficar escandalizados por causa dessas coisas. Não atemorizar o coração. Não achar isso o fim da história, o fim do mundo. Estava dentro dos planos eternos de Deus, glorificar o seu nome através da igreja. Fazer dela sal da terra e luz do mundo. Jesus estava dizendo que muitos perseguidores iriam fazer isso, crentes de que estavam fazendo um serviço a Deus, de que estavam oferecendo algo a Deus, perseguindo os crentes, como nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, até então Saulo, que sendo um judeu zeloso, dentro do judaísmo, vindo de uma família, de uma tribo especial, a tribo de Benjamim, diz que ele era zelote, ele era um fariseu, ele se tornou um perseguidor, porque ele achava que aquilo ali agradava a Deus. E por muitos anos, Paulo gastou o melhor de suas energias, do seu tempo e de sua vida, perseguindo a igreja, achando que aquilo agradava a Deus. Logicamente, há um propósito maior, que às vezes não percebemos no primeiro momento. Deus não faz nada por acaso, não permite uma folha cair de uma árvore, sem que isso promova a sua glória. Deus já escreveu os finais antes dos princípios. Ele conhece sua história final e ela é linda. Ainda que você não tenha vivido ela, já escreveu a sua história. Ele já tinha escrito com letras garrafais de ouro a história do apóstolo Paulo, a história dos crentes. Paulo que não tinha lido o livro da sua vida ainda, mas um dia ele iria ler, e nós temos lido. De perseguidor a apóstolo. Em Atos 26, 9 a 11, diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, contra este dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia.
para ter o trono é preciso passar pela cruz. Jesus não nos prometeu o evangelho da comodidade, mas o evangelho da desinstalação. Somos forasteiros, peregrinos, vivemos num mundo que nos odeia, e se o mundo não tem nos odiado é porque já somos do mundo e não de Cristo. O evangelho que nos transforma, nos coloca na contramão ao mundo. Se perseguiram o nosso Senhor, certamente seremos perseguidos, se assim andarmos nas mesmas pisadas, declarando os mesmos valores e princípios, e amando aquilo que Jesus ama e odiando aquilo que Jesus odeia. Jesus ofereceu e continua oferecendo não o caminho à comodidade, mas o caminho à glória, e o caminho à glória passa pela cruz. É por isso que passaríamos por diversas aflições. Ainda no capítulo 16, lá no verso 33, ele diz: essas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por muitas aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, experimentando esta verdade, ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 17 e 18. O que perseguia a igreja agora é alvo da edificação da igreja. É o homem que está entendendo, está lendo o livro da sua vida, do Deus que escreveu todas as coisas. E versículo 17 e 18 de Romanos 8 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Até aí vai muito bem. Diz o texto: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O caminho do trono passa pela cruz. É por isso que o verso 18 faz todo sentido, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Se você comparar, você vai perder o foco. Eu caminho com Cristo porque há um lugar melhor, porque tem uma promessa, porque tem uma glória. Eu passo pela cruz porque é o caminho do trono. Não tem atalhos, não tem atalhos que levam ao trono. O caminho é a cruz, é a cruz. Jesus ainda deseja homens e mulheres que estejam dispostos a arriscar-se nesse mundo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Primeira oferta de Jesus: para o trono, o caminho é a cruz. Crente, não desanime da sua jornada se ela está difícil. Se ela está difícil, é porque você está andando no caminho certo. A Bíblia diz que o caminho é estreito, que ele é um caminho difícil, mas no final deste caminho há uma coroa, e é para lá que você precisa ir. Jesus já está no final da sua história, te esperando para te coroar. É por isso que você precisa correr olhando firmemente para Ele, apesar das limitações, das dificuldades. Em segundo lugar, a oferta de Jesus consiste que para ter o Consolador para sempre, é preciso perder o Filho por um pouco de tempo. Essa é a realidade do texto. Do verso 4, a parte B, até o versículo 11, ele vai dizer assim: olha, não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para ter o Consolador para sempre, era preciso perder o Filho por um pouco. Por um pouco. Pela dor, a ficha vai morrer. O Messias vai para a cruz. A única coisa que eles perderiam, diz que eles se abateram. Parábolas, mas agora ele começa a falar de maneira muito mais clara, de que o destruiria e 3 dias depois reconstruiria o tempo do seu corpo. Os discípulos começam a cumprir tudo que Jesus anunciou para o que iria acontecer para ele. O que iria acontecer com ele era a dele. O Espírito a mente ao coração, em todas as... ele estaria confinado pelas limitações do desconhecido do mundo, um dos menores países do mundo, uma terra cheia de desertos, pouco fértil. Pelo contrário, para o Espírito Santo não existe limitações. Diz que ele sopra onde quer. Onde quer. Em qualquer lugar que o homem vá, o Espírito acompanha, o Espírito chama os homens em toda parte do mundo. A vinda do Espírito Santo era um cumprimento da promessa que Jesus fez em Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou para vós, estou em vós. Para ter o Consolador para sempre, era preciso perder o Filho por um pouco. O Espírito Santo seria a presença, a companhia ininterrupta dos homens, e seria para sempre. Daria ao pregador poder e efetividade em qualquer lugar que falasse. É o Espírito Santo que empodera o pregador, que potencializa sua mensagem, quebranta o ouvinte e o convence pelas escrituras de sua esfera no mundo, quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. É um papel do Espírito. Jesus estava dizendo assim: vocês vão chorar, mas eu vou dar para vocês o melhor. Versículo 8, João utiliza um termo aqui, convencerá. Termo grego, a ideia desta palavra aqui é confrontar para arrependimento ou para condenação. Essa é a palavra convencer aqui. Nessa passagem nós precisamos ter em mente ambos os sentidos, condenar e convencer. Aquele que não se rende à ação do Espírito, rejeita a sua obra, é condenado. Esta é a blasfêmia ao Espírito Santo. É rejeitar a obra que o Espírito pode promover. Quem rejeita o Espírito, rejeita Cristo. Aquele que é capaz de nos convencer. E Jesus diz que 3 obras de convencimento aqui o Espírito Santo realiza. Diz que primeiro, o Espírito Santo, ele convence ou ele condena os homens por seu
pecado. Quando os judeus crucificaram a Jesus, eles achavam que estavam fazendo a melhor coisa, que estavam livrando o judaísmo de um apóstata, de alguém que estava pregando uma outra mensagem que não a mensagem de Deus. Eles pensavam que estavam servindo a Deus. Entretanto, tempos mais tarde, lá em Atos 2:37, quando Pedro faz um grande discurso, diz que o Espírito Santo compungiu o coração daqueles judeus. Tirou a venda, a cegueira espiritual, e eles compreenderam. E a pergunta naquele dia foi: o que nós faremos, irmãos, à vista dessas coisas? A mensagem foi: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a salvação. Compreenderam. O Espírito Santo condenará os homens por seu pecado. É o Espírito Santo que trabalha na cuca, na mente, na cabeça da pessoa, convencendo de que ele é um miserável pecador e que no caminho que ele está andando, o seu caminho final é o inferno. Por isso a palavra convencer aqui é condenar. Nesta porção, ele condena a mente, o caminho que está se andando. O terror do céu abate o coração deste pecador que desesperadamente quer Jesus. O Espírito Santo é que promove senso de responsabilidade espiritual, de condenação, condena a mente. Faz te lembrar de que você é um miserável pecador e sem a graça de Deus você está condenado para sempre. É Ele que gera convicção de pecado. Por isso o homem natural não compreende, a não ser que o Espírito Santo o convença. A mensagem, a pregação do Evangelho, ela não é lógica por si mesmo, ela não é a teologia que convence. Diz o apóstolo Paulo que o Evangelho é poder de Deus, não é do homem, não é pela técnica, não é pelo conhecimento, pela capacidade de oratória, pelo seu desenvolvimento intelectual, de manipular ideias. Diz o apóstolo Paulo que é de Deus, é poder de Deus, diz ele que é dinamis, é uma dinamite, uma explosão. O homem não resiste. Não resiste. Há 20 e poucos anos atrás, esse míssil do céu caiu na minha vida. Eu nunca me senti tão miserável, pecador, como naquele dia. Eu não me senti tão pecador. Eu queria abrir meu coração e contar todos os pecados. Aqui até então eu vinha trazendo, anestesiado pelo pecado, morto nos meus delitos e pecados. Eu não entendia. Mas Provérbio 28:13 foi as asas do Espírito na minha vida naquele dia, e ele me alcançou. Era o dia de levantar o tapete e falar: está tudo aí. Você achava que caminhava bem, mas na verdade é o Espírito. Segunda obra de convencimento do Espírito é da justiça. Diz que o Espírito Santo convencerá os homens da justiça. O que significa isso? O Espírito Santo é que esclarece aos homens, não apenas, ele mostra o espírito de condenação, de que você é pecador, mas ele mostra que é uma justiça já feita,
em Cristo Jesus que você pode se apropriar dela. De que há um justo, de que há um mediador, de há alguém que pagou um preço e nos justificou diante de Deus. Deus não nos isentou de nossos pecados, não nos deu imunidade, Ele nos justificou. Foi uma sentença. Entender que em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação. Quem está na justiça de Cristo, porque nas nossas justiças, diz o escritor, que nelas há imundícia. Crucificaram Jesus como um criminoso. Diz que julgaram, acharam-no culpado, os judeus o viram como herege malvado, os romanos como um personagem perigoso, deram o castigo mais terrível que se davam a criminosos, aos piores criminosos, aos delinquentes da época, aos inimigos de Deus, a cruz. O que mudou? O que foi que mudou as coisas? A levar esses homens, que antes crucificaram como criminoso, a ver nesse homem, o Filho de Deus. Um deles, um desses líderes, logo após o Senhor Jesus, na cruz, dar o seu último suspiro, declarou, Mateus 27, 54, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Compreendeu aí? O centurião fez essa declaração. Estava ali assistindo. Um dos que deu o voto para a sua crucificação, o Espírito Santo convenceu da justiça. Ele viu a justiça em Cristo. Pensamento primário deste homem: fiz bobagem. Atos 9. Se você puder, abra, por favor, comigo lá. Não vou ler o texto, mas vou comentar o texto. Este texto é o texto do encontro do apóstolo Paulo. No caminho de Damasco, ele vinha com cartas das autoridades judaicas para entrar na cidade e assolar os cristãos, para perseguir os cristãos. Mas diz que ele tem um encontro com Jesus, e Jesus espera assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz que houve um clarão, Paulo ficou cego. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. Todas as vezes que você persegue um crente, você me persegue. Toda vez que você persegue o meu corpo, você persegue o cabeça. Surpreendente é que este homem, neste encontro, ele recebe uma convicção da justiça de Cristo. De que aquele que morreu, que foi morto, que foi sepultado, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus e ele intercede por nós. De que ele ofereceu o melhor culto de toda a história, sua vida, seu sangue precioso. De que em Cristo Jesus fomos justificados de todo pecado. O que é que convence os homens de que esse judeu crucificado é o Filho de Deus? Somente a obra do Espírito Santo. É por isso que muitos ainda não renderam-se a Cristo, porque ainda não entenderam quem é Jesus. Veem Jesus como um profeta. De fato ele foi. Alguns, como uma realeza, alguém com expressão de governo, também como um sacerdote. Ele é muito mais que tudo isso.
Ele é o próprio Deus. É o Espírito Santo que convence os homens da absoluta justiça de Cristo. Apoiado pela sua morte, sua ressurreição e de sua volta ao Pai. Quando Jesus entra no céu, novamente, o que está registrado no Salmo 24. E ele chega nos portais e manda assim: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Começa uma discussão: quem é este? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos. Eu me emociono todas as vezes que eu leio esse salmo, porque é como se eu assistisse um filme que Jesus estivesse entrando na glória. Os portais têm que ser abertos. Em toda a eternidade, nunca um homem entrou naquele lugar. E pela primeira vez, quando alguém vai entrar, como homem, é o Filho de Deus. A entrada de Jesus na glória é símbolo de que a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. O Espírito Santo é que nos convence da justiça de Cristo. É Ele que nos convence do juízo vindouro, de que já não há nenhuma condenação. Da justiça é quem nos convence do juízo. Essa é a terceira obra do Espírito. Sobre a cruz está condenado, julgado e derrotado todo o mal. A esfera do tempo é de Deus. Nós vivemos o nosso tempo de relógio, cronológico. Era propósito de Deus que vivêssemos desses dias. Mas o sacrifício de Jesus na cruz é um esmagar da serpente. É a vitória final, completa, total. É um já e ainda não. No tempo eterno diz que nós já estamos assentados. Deus já nos vê assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Talvez você esteja pelejando na sua caminhada cristã, pensando em desanimar. Jesus já te vê sentado no trono. Peça a Ele para te dar a mesma fé, para você ver com os olhos de Cristo. Olhe para Ele. Ele já te vê lá. Talvez você se vê como um patinho feio, mas Ele te vê como filho de Deus, um príncipe do seu reino. O Espírito Santo nos convence do juízo, porque ele já aconteceu. Satanás já foi julgado na cruz. Os inimigos de Deus foram sepultados ali. Porque se há algum inimigo de Deus vivo ainda, é porque ele não recebeu a Cristo. Fomos triunfados na cruz. Paulo diz que nós devemos nos alegrar porque Cristo nos conduz em triunfo. Cada dia que passa, você que recebeu a Cristo como Senhor, saiba que você é uma terra arrasada. Você é um exército derrotado, que foi subjugado por Jesus na cruz. O seu eu morreu lá. Você precisa ser sepultado com Cristo, para que não seja mais você quem viva. Todos os dias, o que você precisa declarar como o bom perfume de Cristo é que você foi vencido na cruz, derrotado junto com Satanás e suas hostes. Você era inimigo de Deus. Ele reconciliou você com Deus. Fomos reconciliados em Cristo. Fomos sepultados. Um novo homem precisa nascer. Ele nos convence do juízo. Do juízo.
Quando nós somos convencidos do juízo, nós entendemos o perigo que é Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. É por isso que nós queremos andar em santidade, nós queremos andar em sintonia, queremos andar na vontade de Deus, nós não queremos andar na contramão da vontade de Deus, porque Ele será um rolo compressor para todo aquele que não estiver em Cristo. Ele que convence do juízo. É Ele que nos mostra o que nós não devemos fazer e o que devemos fazer. Ele que mostra o juízo vindouro, o dia terrível de Deus, o dia terrível que a Bíblia anuncia. Dia de glória para os crentes, dia terrível para os ímpios. Dia de dor. Esta é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo quem nos outorga, quem nos doa a convicção interior, que ninguém pode mover, de que deveremos defrontar com o juízo de Deus um dia, todo joelho, toda língua. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. A diferença entre este e aquele dia é que hoje você pode confessar porque você o ama, porque você o reconhece, e esse é o seu tempo oportuno e é tudo que você tem. Porque haverá um dia que não será espontâneo, será como aquele que é tomado à força e lançado ao chão, com a foice no pescoço, dizendo assim: declara, dia de juízo. Lá estará ajoelhado Satanás, para fazer a declaração que o céu quer ouvir. Quem é o rei? Quem reina? Dia de juízo. É Ele que nos confronta e que nos convence. É Ele que nos avisa dia a dia do perigo vindouro, do inferno, de uma vida sem Deus, de que o mal existencial só existe cura no Deus eterno, o mal logrará no juízo eterno. O dia da colheita maldita virá para aqueles que não estão em Cristo. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Na verdade, toda a semente do crente é em Cristo. É a semente dele, é a boa semente, é o primogênito que semeia. O mesmo Espírito que nos condena do pecado, nos convence da justiça e do juízo, também nos dá segura garantia de que em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Para ter o Consolador para sempre, era preciso perder o Filho por um pouco. Mas Ele está vivo, sentado no trono. Amém? Em terceiro lugar, a oferta de Jesus consiste que para ter toda a verdade, é preciso ser cheio do Espírito da verdade. Responda comigo: para ter toda a verdade, é preciso ser cheio do Espírito da verdade. E esta é a ordem: enchei-vos do Espírito. Versículo 13 diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Sem o Espírito de Deus, a sua vida é uma piada, é uma mentira. Está entendendo? É uma falácia. Você acha que vive, mas você está morto. É como a igreja de Laodiceia, que dizia que enxergava, mas era cega, que estava bem vestida, mas estava nu, que vivia, que era quente, mas Jesus disse que era morna, e Jesus estava a ponto de vomitar. Para Jesus, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a sua obra manifesta, e essa obra suprema é levar a verdade de Deus aos homens. Isso significa revelação. O ato do Espírito é descobrir, é descortinar, é revelar, é mostrar a grandeza de Deus, do sacrifício da cruz, da verdade do Evangelho. E há algumas verdades sobre o revelado do Espírito que você precisa saber. A revelação do Espírito é um processo progressivo.
Jesus sabia que muitas coisas os discípulos não podiam compreender ainda. E é assim que nós ensinamos as crianças. Começamos com cores, com algumas formas geométricas. Para se contar até 10, nós pegamos 10 laranjas, tem que ter símbolos. Mas vai chegar um dia que eles podem contar 1, 2, 3 e até 1 milhão, sem se perder. Progressivamente aprenderam assim. Não foi no primeiro dia que tiveram contas difíceis. Está certo que os meninos estão bem portentosos hoje em dia com a tecnologia, mas são muito limitados pela tabuada, a gente sabe disso. É o Espírito Santo que descortina progressivamente, assim foi a revelação bíblica. Jesus estava entendendo que não eram capazes de suportar, não eram capazes de entender tudo. A revelação é um processo progressivo, a revelação de Deus não tem fim. Não sabemos ainda qual é a parte que nós estamos na história, mas o que nós sabemos é muito pouco daquilo que será revelado. O Espírito Santo de Deus sempre está ativo. Deus sempre revela a si mesmo, e é certo que a verdade suprema e insuperável de Deus chegou em Jesus. Ele é a plenitude da revelação, é um mistério que estava oculto. Mas Jesus não é a imagem de um livro apenas, ele não é a imagem da Bíblia. A Bíblia reflete sua imagem. A imagem verdadeira não está na Bíblia, está em Jesus. A Bíblia revela sobre ele. É a verdade sobre ele. Jesus é uma pessoa viva. E nele continua a revelação de Deus. Aqui cessará nas Escrituras. Mas quando fecharmos os nossos olhos e abrimos na glória, um mundo será revelado a nós. Você não tem ideia da imensidão que Deus preparou para nós. Progressivamente, o máximo que podemos suportar é isso. Está entendendo? Essa mente infinita tem limitações, muitas limitações. A revelação de Deus aos homens é uma revelação de toda a verdade, da verdade total. Deus não escondeu ou pretende se esconder do homem, e na verdade, ele vem se revelando. Toda a verdade é a verdade de Deus, e a revelação de toda a verdade é obra do Espírito Santo, que vai revelando. Pastor, então, novas revelações da igreja, novas revelações que contrariam a Bíblia, é piada para Deus. Quer conhecer Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta e gaste algumas horas de oração todos os dias. Leia a sua palavra. Há coisas que você já leu na Bíblia que você não compreendeu, e se o Espírito Santo não te revelar, você não vai compreender, porque essas coisas só se resolvem espiritualmente. A ficar encortinado aqui, a não ser que você se encha do Espírito. Quer saber mais, quer conhecer mais? Então o Espírito Santo é quem pode te iluminar. Como é que ele conseguiu compreender aquilo? Só pode ser por obra do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 19 que Paulo encontrou um grupo de discípulos na época de João. Eles não entendiam quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. Diz que Paulo orou. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles compreenderam tudo que foi revelado. Deus é o Deus que vai descriptografar sua história. Vai abrir a sua mente. Expansão da mente é na glória, total e completa. Tudo que é revelado provém de Deus. Deus é tanto quem possui como quem dá toda a verdade. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de lá.
Se há alguma coisa boa em você, saiba que ela não nasceu aí. Ele te deu. É graça. A verdade não é um descobrimento dos homens, mas é um dom de Deus. E a verdade de Deus que o Espírito Santo é quem nos entrega. Esse é o papel dele. Então, a verdade não é algo que criamos em um processo de pensamento, é algo que já está ali esperando para ser descoberta, e só o Espírito Santo pode nos ajudar nesta tarefa. Quer saber mais? Por trás de toda a verdade está Deus. Quer encontrar Deus? Encontra a verdade. Se você encontrar a verdade, no final da verdade estará Ele. Você terá um encontro com Ele. Quer ser livre? Conheça a Deus. Jesus disse em João, capítulo 8, verso 31, conhecereis, e a verdade vos libertará. Quer saber mais? Deus só revela a sua verdade ao homem que lhe pertence. Mesmo que esse esteja ainda, que seja um escolhido que não foi alcançado. Certamente um dia será. Deus o revelará a ele. Quando nós pregamos o Evangelho, pregamos no poder do Espírito, na expectativa que o Espírito de Deus revele a este coração. E o condene do pecado e o convença da justiça e do juízo. Mas a obra não é nossa, é dele. Por fim, em quarto lugar, do verso 16 ao verso 24, a oferta de Jesus consiste que para toda tristeza temporária haverá uma alegria eterna e completa. Repita comigo: para toda tristeza temporária haverá uma alegria eterna e completa. Versículo 20, queria que você acompanhasse aí. Ele diz que o sofrimento vai se converter em gozo. Você precisa compreender que vai chegar esse momento. Não importa onde você está passando, o importante é onde você vai chegar. Todo maratonista tem picos de desistimento, de desestímulo, de falta de ânimo na sua corrida. São 42 quilômetros, é muito longe, o corpo começa a cansar, o corpo não se aqueceu o suficiente ainda, a mente começa a trabalhar contra, dizendo, você não vai dar conta. Tudo que ele precisa ver o tempo todo na mente dele, é que ele está a um palmo, a um passo daquela fita de chegada. Vai ter obstáculo, vai ter subida, vai ter descida, vai ter curva, o sol vai estar quente, vai faltar água, vai dar cãibra, vai ter dificuldades, vai ter muitas limitações, mas ele não pode olhar para a dor, ele precisa olhar para a chegada. Para a chegada. Diz o versículo 20, em verdade vos digo que chorareis, vos lamentareis, o mundo se alegrará. Aconteceu e está acontecendo. Aconteceu que Jesus morreu e os discípulos ficaram dispersos. Tempos de lágrimas, de choro, desespero. Tem sujeito que voltou a pescar, voltou para a velha vida. Enquanto isso, o mundo celebrava. Mas diz ainda o versículo 20, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria. É a mesma palavra que ele usou para a palavra condenar. Você está condenado a ser feliz no final da história. Está entendendo aí? O vosso gozo será completo. Vai chegar o dia da alegria, o gozo vai chegar. Versículo 21, a alegria eterna nos fará esquecer dos sofrimentos temporários. Diz lá, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem.
Já não lembro mais da dor do parto. Já não lembro mais da perseguição. Esquece tudo pelo sabor da vitória. Nenhum maratonista chega no final da corrida e quando passa, que recebe a medalha, fica querendo contar das dificuldades. Ele fala das superações. Ele quer tirar a foto da alegria, ele quer ver o tempo que ele cumpriu. O final da história que é bonito. Faça da sua jornada temporária e faça dela com entusiasmo. Verso 22, a nossa alegria jamais poderá ser tirada. Olha lá. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vai chegar um dia que não vai ter nenhuma notícia ruim. Sabe quando você está... É igual aquelas temporadas Netflix, quando o sujeito começa a comemorar uma vitória, chega a notícia ruim. Olha, estourou uma bomba em tal lugar, aí tem que sair para a missão de novo, o dia que ele vai almoçar com a família, que ele vai sair com a esposa. Não vai ter essas coisas não, tá? Quando você acha que venceu, vem a notícia ruim. Não. Essa alegria não poderá ser tirada, porque a alegria nossa é Jesus. Se a sua alegria é Jesus, é a alegria que vence a morte, é a alegria que vence a cruz, é a alegria que vence o inimigo, é a alegria que vence os nossos pecados, é a alegria que ninguém pode tirar. Verso 23, temos uma nova e íntima relação com o Pai, conhecemos sua vontade e Ele vai nos dar o seu reino. Naquele dia nada me perguntareis. Ninguém vai ficar questionando Jesus naquele dia. Você vai querer celebrar. Olha que coisa boa. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vou-lo considerar em meu nome. Você vai conhecer tanta vontade de Deus, que você vai querer só a vontade dEle. Talvez você ainda esteja inclinado a outras vontades, mas Deus quer dar a sua vontade para você. Ele quer revelar a vontade dEle para a sua vida. Vida ruim é andar fora da vontade de Deus. É uma vida descontente, é uma vida de ingratidão. Diz que Ele vai conceder tudo isso no nome dEle. É o nome que tem todo o crédito no céu. Verso 24 encerra a porção, a alegria da presença de Cristo e de uma vida vivida com Ele. Não há nenhuma mistura, nenhum vestígio de imperfeição. Esta vida é perfeita, é completa. Ele diz assim, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Sabe quando você pergunta para alguém, você está feliz? Fala assim, estou mais ou menos. Não existe mais ou menos com Jesus. Não existe copo meio cheio com Jesus. Só existe plenitude com Ele. Vida com Cristo é uma vida de plenitude. Para toda tristeza temporária haverá uma alegria eterna e completa. Então vai passando pelas provas, dando glória a Deus, meu irmão. Você vai chegar lá. Jesus estava escrevendo, estava dando as suas últimas palavras aos discípulos, dizendo, gente, vai passar. Desanima não. Estou mandando um consolador, ele vai convencer os corações. E no final da história, vou fazer de você alguém feliz, completamente feliz, totalmente feliz. João vai escrever muitos anos depois, no finalzinho da sua vida, lá na ilha de Patmos, Jesus revelando para ele, dizendo assim, olha, já não vai ter lágrimas, não vai ter luto, não vai ter dor, as primeiras coisas passaram, não haverá tristeza, nem lembrança delas. Eis que faço novos céus e nova terra. Eu não vou reaproveitar nada,
Eu não vou fazer um puxadinho para você, eu fui preparar a morada. O melhor. Talvez você não tenha ideia do que Jesus fez por você. Ele é o Deus gracioso que tem preparado o melhor para os seus amigos. Não podemos ficar preocupados se Jesus está no controle de todas as coisas. Eu vim nesta manhã aqui para te encorajar a caminhar com Jesus apesar das lutas. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. Para mim, pastor, para você. Se você ama Ele, para você. Por isso, fita os olhos na coroa. Tira os olhos das tempestades, das circunstâncias, dos problemas, das limitações, das dificuldades. Jesus tem ofertado o melhor para mim e para você. Ele ofertou sua vida, derramou seu sangue precioso, foi contado entre os mortos, mas para nossa alegria, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele subiu aos céus, Ele está sentado no trono de glória, de onde um dia voltará para nos buscar. É aguardar esse dia. Esse dia. Renda-se a Ele nesse momento. Confesse os seus pecados a Deus, peça o Espírito Santo para te guiar toda a verdade, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala, ó Espírito Santo que habita em mim, me convence. Me convence. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Troque sua tristeza momentânea numa alegria completa. Completa. Nos céus. Eu vim aqui nesta manhã encorajar a sua vida. Você não chegou lá ainda. Você não chegou no final da jornada, não entregue os pontos. Retome o fôlego e continue essa caminhada. O dia que você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir seus olhos. E a primeira pessoa que você vai ver vai ser Ele. Alegre-se. Uma das escritoras de vários hinos do nosso inário, minha irmã preciosa, era cega. Certa feita alguém tentou orar por ela para que ela fosse curada da sua visão. E ela falou assim, não ore por isso. Eu passei uma vida sem ver nada, tudo pelo tato, pelo ouvido. A voz dele já ouço. Eu sinto o toque dele. Mas naquele dia, a primeira pessoa e a primeira coisa que eu quero ver na minha vida é Jesus. Ele é a minha alegria. Feche seus olhos. Ora ao Senhor nesta manhã.